Começando esse vídeo já mostrando o meu Adidas Derupt que eu tenho há 2 anos e faz parte da minha coleção poderosa de 2 pares de tênis. Se você é sneakerhead e caiu de paraquedas nesse vídeo, eu peço que se prepare, aperte os cintos aí, porque nesse vídeo vem tijolada, carinhosa, mas vem tijolada, e eu vou contar para vocês o porquê que eu acredito sim que colecionar sneakers é uma baita de uma irresponsabilidade. E aí, Minimal, quem já me segue lá no Instagram sabe que eu não sou adepto nem defendo que pessoas precisem ter qualquer tipo de coleção, a não ser, é claro, se você trabalha com aquilo, se você ganha algo com aquilo, se é o seu ganha-pão de repente, se você estuda sobre aquilo, ou claro, se você tem um museu, aí tudo bem. E não vem dizer aqui, não, mas eu tenho vários sneakers e eu faço resenha desses meus sneakers. Você não está fazendo resenha, você está fazendo propaganda, tá? É diferente. Enfim, de maneira geral, eu acredito que ninguém precisa ter qualquer tipo de coleção. Ter coleção é acumular. Por que eu falo isso? Porque eu quero sair julgando os outros e dizer o certo e o errado? Não, de maneira nenhuma. Eu já fui um colecionador. No passado eu já fui acumulador. No passado eu já fui consumista. No passado eu já fui um colecionador. Até eu despertar para o minimalismo e descobrir que eu podia ter uma vida magnífica com o essencial e causar essa transformação na minha vida. Mas até isso acontecer, eu fui colecionador. E eu percebi que quando eu colecionava, eu estava na verdade buscando preencher algo dentro de mim por meio daquela coleção. Basicamente eu fazia coleção de miniatura de filmes, de heróis, enfim. E a sensação que eu tinha ali era que eu tinha o poder de ter na minha mão uma cena de um filme, um personagem. Eu tinha aquele personagem de forma mais tácita, ele estava ali, eu tinha controle sobre aquilo, aquilo se tornou real, algo que estava só no meu imaginário virou real, pelo menos materializado naquele produto na minha frente. E a partir do momento que eu conquistava, a partir do momento da sensação de conquista, eu conquistei uma cena de um filme, eu conquistei um personagem, eu conquistei isso e trouxe para minha vida real, eu tinha a sensação de posse, de que aquele personagem que eu adquiri, aquela cena de filme, enfim, que eu tinha ali, agora estava sob meu controle. E tendo a posse de algo que estava no imaginário das pessoas, eu me sentia melhor. Mas, nossa, isso que é tão difícil as pessoas terem, ou que só está no imaginário delas, eu tenho materializado na minha casa. Eu comprei, eu posso dizer para as pessoas que eu tenho, posso mostrar, olha a minha coleção. E deixa eu contar um segredo para você que tem coleção, seja lá do que for. As pessoas estão muito, mas muito menos interessadas na sua coleção do que você imagina. Elas são muito educadas quando prestam atenção na grande maioria das vezes, tá? E embora você possa dizer que a sua coleção de sneakers está rendendo muitos views no seu vídeo no YouTube, mas aí vale lembrar que colecionar sneaker é uma febre, é uma moda. E como toda febre, toda moda, ela chama a atenção de todo mundo. Então foi a partir dessa experiência que eu transformei na minha vida que eu percebi o quanto que eu colecionar estava muito mais ligado a eu preencher algum vazio dentro de mim do que ligado a algo que realmente era essencial na minha vida. Ah, mas audaz, colecionar é algo milenar. As pessoas, o ser humano coleciona borboletas, coleciona conchas e pedras já há milhares de anos. Então, o ser humano faz um monte de coisa há milhares de anos que não é legal também. Tá certo, mas por que eu estou fazendo essa crítica exclusivamente às coleções de tênis? Antes de qualquer coisa, é importante a gente ter claro que o tênis é considerado um bem semidurável. Ou seja, o que é um bem semidurável? Um bem semidurável é aquele bem que não é como, por exemplo, um carro, uma geladeira, que é um bem durável, né? Que você vai comprar e ele vai ficar ali anos na sua vida sem deteriorar, sem que você precise trocar porque ele deixou de cumprir a sua função, mas também não é um bem de consumo imediato. Ele não é como um alimento, por exemplo, que é algo que você consome naquele momento, ele cumpriu a sua função e deixa de existir ou deixa, né, de servir para aquele fim. O tênis, ele é um bem que ele dura um tempo um pouco maior, cumprindo muito bem a sua funcionalidade. Por isso ele é um bem semidurável. E claro, se a gente for parar aqui para analisar, existem inúmeros fatores que podem deteriorar e diminuir a vida útil de um tênis e influenciar na sua durabilidade. Fatores como frequência de uso, forma que ele é utilizado, em que tipo de chão ele é utilizado, para qual finalidade esse tênis é utilizado, com qual frequência, enfim,
tudo isso acaba combinando se esse tênis vai ser gasto com mais frequência ou não. Por exemplo, uma pessoa que caminha até o trabalho vai gastar muito mais a sola do seu tênis do que uma pessoa que vai de bicicleta, de carro, de moto. E aqui é importante deixar claro que eu estou falando especificamente de tênis de passeio, tênis para você ir trabalhar, para você ir passear. Eu não estou falando de tênis esportivos que você vai usar para correr, né? Que também não tem por que ter uma coleção, você precisa ter o necessário para fazer essa função. Né? E enquanto ele estiver exercendo a sua função de amortecimento, de propulsão, enfim, tudo isso com maestria de conforto e proteção do seu pé, enquanto estiver funcionando para isso, você vai utilizar e depois, obviamente, você vai trocar por um novo, né? Isso falando de tênis de corrida. Mas enfim, falando do tênis de passeio propriamente dito, também não entrando na categoria de sapatos, falando de tênis de passeio, dos sneakers. Eles são tênis que você usa para sair, que você usa para ir trabalhar, enfim, é o seu tênis do dia a dia, é o seu tênis casual. Então se a gente for pensar que você tem aí de repente 2 pares de tênis que você reveza, né, até para dar tempo de limpar um e ter o outro e tal, esses tênis vão durar pelo menos um ano. Dependendo, claro, da frequência que você usa e do tanto que você caminha com eles. Mas eles vão durar aí cerca de um ano, pelo menos. Então, por que razões ter 100, 200, 300, 500, 1000 pares de tênis, se a demanda essencial não corresponde a esse número? Esse seria o primeiro ponto a se levar em consideração. É o ponto de o que é esse objeto, qual que é a função real dele, qual que é a necessidade que eu tenho dele, né? E quantos que eu vou ter nesse caso. Então esse é o primeiro ponto de que não se justifica uma coleção de tênis. Antes de eu falar sobre as outras razões que sustentam o fato de que colecionar tênis é uma responsabilidade, eu queria antes fazer um apanhado geral do que leva talvez uma pessoa a colecionar exclusivamente tênis. Por que tênis? Às vezes você pode estar inclinado a ter uma coleção, achar legal, mas o que tem eu ter coleção se eu posso comprar e tudo mais? E eu tenho vontade, eu tenho, para mim é uma necessidade minha ter vários tênis, e essa vontade vem de dentro. O que acontece? Na verdade, essa vontade não vem de dentro, é colocada dentro das pessoas para que elas de fato comprem. Existe uma coisa no marketing chamada branding. Toda marca tem o seu brand, toda marca, né, que se preze tem um brand. O que é o branding? O branding é justamente a impressão que essa marca passa para você, a sensação, a memória, como que ela conecta com você, como que ela conversa com você, qual mensagem essa marca passa para você. Ao longo dos anos, das décadas, marcas como a Nike, Adidas, grandes marcas em geral, têm aliado a sua mensagem à imagem de pessoas popularmente conhecidas, em especial começando, é claro, pelos esportistas. E isso está diretamente ligado ao branding dessas marcas, porque elas querem passar a mensagem de que quando você utiliza, em especial, o tênis delas, você está ligado a uma sensação, a um contexto de vitória, de superação, de herói, de heroísmo. Afinal, os esportistas transmitem essa mensagem. Então as marcas aliam a sua mensagem a essa comunicação, gerando no público a sensação de que quando eles compram esses produtos, eles também estão tendo aquela conquista, eles também vão ser vencedores, eles também estão se desafiando. Mas não parou por aí. Nos últimos anos a gente tem visto uma enxurrada de modelos, de coleções dessas grandes marcas, em especial em parceria com ícones do mundo pop, em parceria com cantores, em parceria com artistas plásticos, em parceria com pessoas de renome, de forma a gerar novidade nessas coleções. E claro, fazer você sentir que você tendo aquele produto, de repente, do Pharrell Williams ou do Kanye West, você está sendo um grande astro também. Ou que por você admirar essas pessoas, ou que elas produzem, de repente, por ser diferente, descolado, você precisa ter. Você precisa ter todos, você precisa ter a coleção inteira, afinal de contas são artigos tão especiais. E isso tem sido trabalhado há décadas a fio pelas marcas para gerarem a marca delas, o branding delas dentro da sua mente, a forma como você percebe essas marcas ligadas a essas sensações, a essas mensagens. E claro, ao perceber que isso funciona muito bem para vender mais tênis, as marcas têm investido cada vez mais nisso, cada vez feito mais parceria com pessoas renomadas, famosas, populares e cada vez lançando mais coleções. Uma coleção nova vem como uma enxurrada para lavar a coleção antiga, para dizer que você precisa dessa nova, que o que você tem já é obsoleto, você precisa ser descolado,
porque um artista é descolado, porque um herói como um esportista, ele conquista algo e essa conquista está atrelada até essas novidades. Então você acredita que você precisa ter essas coleções novas, que vão se renovando cada vez com mais frequência, que cada vez vem coleção nova mais rápido, para que você consuma com cada vez mais frequência e velocidade. E acaba sendo quase que em paralelo o surgimento de coleção de tênis, dessa adoração por colecionar tênis, e essa frequência de novas coleções sendo lançadas, de novos modelos sendo lançados. Então essas duas coisas começam a se retroalimentar, ou seja, mais colecionadores dizem para a indústria, eu preciso de mais, a indústria produz mais, os colecionadores dizem, opa, eu não tenho isso, eu preciso consumir isso aqui que a indústria produziu. E vira essa retroalimentação em busca de cada vez ter mais tênis com modelos cada vez mais diferentes e parcerias com diversos artistas, esportistas e pessoas de renome. E aí o que acontece? Colecionar tênis vira moda, colecionar tênis virou hype, e todas aquelas pessoas que buscam ser descoladas, que querem ganhar views, querem ganhar likes no Instagram, querem ganhar views no YouTube, que querem ser notados pelos outros e que podem ter uma coleção, começam a adquirir os seus tênis e a dividir isso com as outras pessoas. Pessoas reconhecidas nacionalmente começam a falar sobre as suas coleções e mostrar os seus tênis do dia. Um mês comprando sneaker todo dia novo, abrindo um novo da caixa, e começam a dividir isso com as pessoas. Então, depois que a marca fez o seu papel de vender o seu produto, essas pessoas que foram influenciadas pela marca, que tem poder aquisitivo para comprar esses produtos, começam a influenciar outras pessoas da camada de baixo, não necessariamente baixo no sentido financeiro, mas pessoas de nível de influência abaixo de artistas nacionais, por exemplo, de apresentadores nacionais, por exemplo, ou influenciadores digitais mesmo. Esses, no seu grau maior de responsabilidade, do meu ponto de vista, acabam influenciando outras pessoas, pessoas que têm poder para comprar esses tênis e pessoas que não têm. Ah, Dais, mas o que tem? Eu tenho dinheiro, a pessoa lá tem dinheiro, vai ficar enchendo o saco, deixa ele comprar. Quer comprar, compra, quer mostrar, mostra. Quer comprar, compra de fato, quer mostrar, mostra de fato. Só que tem que estar ciente de que isso é um ato irresponsável. E por quê? Trazendo para o momento presente, no momento onde as redes sociais estão extremamente em alta e as pessoas começam a olhar para um padrão de comportamento de quem já é notado, de quem tem mais seguidores, quem já é reconhecido, as pessoas começam a olhar para essas pessoas, ver como referência, dizer assim, nossa, para eu chegar lá, para eu ser como ele é, ter o que ele tem, eu preciso fazer as coisas que ele faz. E essas pessoas que talvez não tenham esse poder aquisitivo ainda, né, podem conquistar, mas elas não têm esse poder para ter esses tênis, elas começam a desejar demais aquilo e focar em ter essas coisas externas, essas influências externas, porque elas não têm clareza sobre o seu essencial, por isso a irresponsabilidade, porque você está influenciando na cabeça de uma pessoa que não tem clareza do que é essencial para ela, de que ela precisa ter aquela coleção de tênis. E essas pessoas começam a desenvolver em si esse desejo, essa busca, e talvez essa frustração de não conseguir aquilo ali. Talvez elas até tentam ter uma coleção com tênis mais baratos e gastam pouco o que tem com alguns tênis. Fato é que essa influência que essas pessoas exercem sobre as outras faz com que gere nelas uma angústia, um sentimento ruim. Por isso que quem influencia as outras a ter coleção é irresponsável. Você está gerando sensações ruins nas pessoas. Ah, mas as pessoas adoram ver meus vídeos. Claro, você fala de um jeito legal, é eloquente, você mostra um tênis novo, bonito. Os tênis são bonitos. Os tênis são legais, só que ninguém precisa de coleção. Ninguém precisa influenciar, botar na cabeça do outro que ele precisa de coleção. Você que influencia está sendo apenas uma ponte para as marcas venderem ainda mais para essas pessoas que talvez não tenham nem tanto poder para isso, que invertem os valores, colocam o que é essencial para elas de escanteio para dar privilégio a vontades que vêm de fora para dentro. Ah, Aldais, mas também não dá para o cara ficar se preocupando com todo mundo e deixar de fazer as coisas que ele gosta e não sei o quê. Cada cabeça é uma sentença. Se a pessoa dorme bem no travesseiro a partir do momento que vê, por exemplo, esse vídeo onde eu dou luz a esses fatos e ela dorme bem no travesseiro, é uma pena, mas eu vou fazer o quê? Porém, eu preciso dar luz a esses fatos, a essas questões que poucas pessoas tocam nesse assunto. Mas não para por aí. Existe um efeito ainda maior que essas pessoas, essas marcas e quem compra, quem coleciona, mesmo não sendo influenciador, sendo uma pessoa influenciada, essas pessoas acabam gerando pro planeta. Bem sabemos que os tênis hoje em dia eles não são produzidos
através de matéria-prima natural. Eles são produzidos a partir de polímeros sintetizados em laboratório, polímeros sintetizados pela indústria, criados em laboratórios e produzidos pela indústria. Então, a partir do momento que uma pessoa coleciona o tênis, ela está fazendo com que essa indústria produza mais desses polímeros. Vale lembrar que para produzir um polímero você precisa extrair coisas da natureza, seja o látex das seringueiras, seja o petróleo ou enfim, outros materiais para sintetizar esses polímeros em laboratório. Então, quando uma pessoa consome tênis para além do que é essencial para ela, ou seja, coleciona, essa pessoa está fazendo com que mais matéria-prima seja extraída da natureza, com que mais CO2 seja lançado na atmosfera, da mesma forma que mais água potável seja utilizada nessa produção e mais água também seja contaminada durante esse processo. Isso falando só da sua coleção. Quando essa pessoa influencia outras a colecionar, ela está sendo responsável também por essa influência que ela causa, mesmo que seja indireta. Aí a gente faz com que a nossa natureza seja ainda mais devastada sem a menor necessidade. Talvez para alimentar uma vontade de ter aquele objeto, mas para quê? Talvez para alimentar aquele ego, dizer que tem poder, que pode comprar, eu conquista, agora eu posso comprar isso aqui. Mas para quê? Agora eu tenho, que legal, completei uma coleção. Mas para quê? Só para ter essa sensação. Então, quando a gente coloca outras pessoas em situações desconfortáveis, quando a gente ajuda a destruir ainda mais rápido a nossa natureza, em razão de algo mais egóico, superficial, de dizer que tem, de aparentar, de mostrar, isso sem sombra de dúvidas é algo de extrema irresponsabilidade e não tem como ser diferente. Mas tudo bem, talvez você não esteja convencido, talvez você ache que não, ainda assim eu quero minha coleção e dane-se os outros, dane-se extração da natureza e CO2 lançado durante a produção do produto. Para mim, não me importo com isso. Talvez você pense assim. Mas vale lembrar também, antes de concluir esse vídeo, que as grandes marcas não têm nenhum projeto que seja de fato relevante e que tenha um grande impacto para a reciclagem do tanto de tênis que é produzido. A Nike, eu sei que tem um projeto de usar alguns polímeros fazendo quadras, eu acho que usa até para quadras de sintético, enfim, ao redor do mundo, da Europa, enfim. Mas nada muito expressivo. Afinal de contas, quantas vezes você já viu alguma dessas marcas fazerem algum chamado para você levar o seu tênis antigo na hora de comprar um novo? Não tem. Porque de fato esses programas não são efetivos. A Adidas, eu sei que tem um projeto de alguns anos atrás, mais recente, de um tênis 100% reciclável. Ou seja, um tênis que você compra da marca e depois se envia de novo para a marca, que eles reutilizam 100% dos materiais daquele tênis para produzir um novo tênis do mesmo modelo. Só que, embora seja algo incrível você poder usar um tênis e ele ser refeito depois e ficar como novo novamente, embora isso seja muito incrível, um baita projeto, ainda assim não compensa todas as infinidades de coleções de tênis que são colocados goela abaixo para as pessoas, que as pessoas colecionam. Não compensa. A conta não fecha. Então pense um pouquinho, cada tênis que você tem, depois de ele cumprir a vida útil dele não servir mais para aquela finalidade, o que acontece com aqueles polímeros? O que acontece com a borracha, com o solado, com o PVC, com o tecido? São materiais muito difíceis de ser reciclados. Eles vão parar num lixão e vão ficar ali por centenas de anos. Simples assim. Então é isso, estão aqui expostas as razões pelas quais eu defendo que colecionar sneaker é um ato de responsabilidade. Se você colecionava até aqui e não sabia disso, tudo bem, mas reveja esse conceito, reveja esse posicionamento. Quem sabe agora comunique também para as outras pessoas pararem com essa loucura de querer ter tênis para colecionar e usar uma vez na vida cada par. Enfim, essa reflexão que eu queria trazer hoje. Talvez eu esteja causando aqui alguma polêmica, talvez não. Talvez o vídeo chegue só para quem já é minimalista e isso vai só retroalimentar os pensamentos minimalistas que essas pessoas têm, o que é incrível. Mas eu espero, de alguma forma, causar uma reflexão ou pelo menos confortar o coração das pessoas que acham que precisam ter coleções de tênis porque vê esses influenciadores tendo. Se você é uma pessoa dessa e se sentiu mais tranquila agora, pensando que, poxa, eu realmente não preciso ter esse tanto de tênis, passe por uma outra pessoa que também esteja na mesma, que também acredite que precisa ter as coleções porque os artistas têm, estão mostrando. Tá bom? Compartilhe com essas pessoas. Se gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo.
Deixe nos comentários o que você achou e, claro, se inscreva aqui no canal porque eu vou trazer muito assunto sobre minimalismo e assunto profundo. Minimalismo não é só sobre ter poucas coisas, é muito mais que isso. Então se inscreva, ative o sininho e se quiser receber conteúdo todos os dias sobre minimalismo, me segue lá no Instagram, @audaz_minimal. E como sempre, construa sua vida com o essencial e a gente se vê no próximo vídeo.